Shalom, queridos. Hoje estamos continuando com o segundo capítulo de Apocalipse. O segundo capítulo de Apocalipse fala da carta a Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. E aí nós dividimos um pouquinho, não foi para deixar metade para essa aula de hoje. Quem lembra como foi a aula passada? Nós deixamos em Tiatira, não foi a Tiatira uma das características das palavras de Jesus às igrejas, que deve estar clara em nossas mentes. Estamos agora em Tiatira. A Tiatira, ele diz que seu amor, fé, serviço e perseverança são agora maior do que no princípio. Nós comentamos sobre isso na aula passada. Contudo, eles estavam permitindo que uma mulher ensinasse. Vocês viram sobre isso, né? Que o problema não era porque era mulher, o problema é porque estava ensinando uma doutrina diabólica. O fato é que ela estava convencendo os membros a ter relações sexuais impuras em templos idólatras, comendo a comida sacrificada deles, sob o argumento de que isso era agradável a Deus. Imagine que situação, né? Tanto fazia ser um homem como uma mulher que ensinasse uma doutrina dessa, não teria como uma igreja aceitar isso. No Antigo Testamento, Jezabel convenceu Israel, o povo de Deus, a adorar a Zera, deusa da fertilidade. Ao que tudo indica, o Senhor Jesus já havia levantado outros servos fiéis para adverti-los sobre isso, mas eles rejeitaram a exortação. Isso fica claro nas palavras: dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Então era coisa que já tinha sido avisado. E você sabe que isso já aconteceu no Antigo Testamento, uma tal de uma Jezabel convenceu Israel, o povo de Deus, a adorar a Zera, deusa da fertilidade. Nós vemos mulheres fazendo coisas erradas e vemos também na Bíblia homens fazendo coisas erradas. Cuidado com preconceito, porque Deus criou a mulher do lado do homem. E nós não podemos de maneira nenhuma menosprezar as possibilidades de uma mulher no reino de Deus, que ela pode ser usada por Deus poderosamente. Nós aqui no ministério mesmo estamos tendo a apóstola Rai Nascimento, que está sendo usada poderosamente, porque não tem nada mais importante para Deus do que a sua palavra. E essa apóstola Rai está justamente levando a este povo do MAIFJ a meditar na palavra de dia e de noite, como o Senhor Deus deixou escrito em Josué 1:8, não se aparte da sua boca as palavras deste livro. Em Salmos 1, versículo 3, também o Senhor diz para meditar de dia e de noite. E em toda a Bíblia você vai encontrar o Senhor mandando inculcar a palavra. Nós vemos em Deuteronômio, capítulo 6, de 4-9, Deus mandando inculcar a palavra na família. Então, graças a Deus que o Senhor está usando essa serva de Deus. Se você pode rejeitar o título de apóstola, mas não pode rejeitar o título de anciã, porque é algo que Deus requer respeito, e serva do Senhor Jesus Cristo, que é o mais importante. Então, louvemos ao Senhor, porque em todo tempo o Senhor tem homens e mulheres de Deus que velam pela sua palavra. Mas também não podemos negar que tem homens e mulheres que se fazem de mulher e homem de Deus e que trazem doutrinas erradas para o meio da igreja. Então, aconteceu no Antigo Testamento e está acontecendo agora aqui, não é? Essa mulher que foi aceita no meio da igreja, ensinando imoralidade, tudo que não prestava. Louvado seja Deus que o Senhor tem sempre os seus olhos fixos
no meio da igreja e ele vê tudo e ele toma providência para que a obra do inferno que está se infiltrando na igreja seja detonada. Como consequência, o Senhor os adverte que, caso não haja arrependimento, um juízo severo recairá sobre eles. Não ia ficar impune. Então, nós vemos aqui, estamos tendo o estudo aqui em Apocalipse 2, da carta a Éfeso, capítulo 2, de 1 a 7, capítulo 2, de 8 a 11, carta a Esmirna, capítulo 2 de Apocalipse, é claro, de 12 a 17, carta a Pérgamo, capítulo 2, de 18 a 29, carta a Tiatira. Bem, agora vamos ver. Apocalipse 2, de 1 a 7, carta a Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. O Senhor fala assim para Éfeso, o nosso Senhor Jesus Cristo, aqui em Apocalipse 2, de 1 a 7. Aí você vê que ele fala que conhece as obras, você lê tudo direitinho, cada versículo. E aí você vai entendendo tudo que já estamos comentando. Apocalipse 2, de 1 a 7, tudo sobre a igreja de Éfeso. Esses 7 versículos, bem lido direitinho, tudo vai ser entendido. Apocalipse 2, de 8 a 11, carta a Esmirna. Você faz a mesma coisa, lê o versículo de 8, vocês, discipulador, junto com os discípulos, vai ler os versículos de 8 a 11 e vai entender tudo o que estava acontecendo com Esmirna. Apocalipse 2, de 12 a 17, vai ver tudo o que está acontecendo com a igreja de Pérgamo. Do versículo 12 até o versículo 17, está tudo bem claro. Apocalipse 2, de 18 a 29, carta a Tiatira, tudo bem claro. É só ler, e vocês que vão ter a oportunidade, quando vocês chegam no discipulado, já releu, né? Porque vocês leem no lugar secreto, leem depois do almoço, leem à noite com o culto doméstico, é um capítulo para a semana inteira. E aí vocês têm tudo com facilidade. Quando chega no discipulado, não sei qual é o dia do seu discipulado, cada um tem o seu dia, não é? No nosso ministério, não é um dia fixo, mas aí você já chega sabendo. O vídeo, o link é recebido pelos discipuladores no domingo. Então, no domingo mesmo, eles enviam para vocês. Vocês têm de segunda a sábado para repetir 3 vezes por dia. Imagine o que acontece numa igreja onde se faz uma coisa dessa. Vai estar justamente aprovado por Deus, porque o que Deus recomendou é que a palavra dele é para ser meditada de dia e de noite. Então, vamos prosseguir com essa bênção que Deus deu para nossas vidas. Louvado seja Deus. Então, já temos aqui o capítulo 2, a segunda parte, capítulo 2 de Apocalipse. Eu acredito que quem está fazendo a segunda parte repassa tudo que foi feito na primeira parte, na aula, no discipulado anterior, e vão vibrar nesse discipulado, porque se fosse somente o discipulador falando de Apocalipse 2, mas é você ouvindo Deus também em casa. É isso aí onde está a parte principal. Porque se nós não formos crente em casa, crente só de templo, só quando está reunido no templo, para Deus não é nada. Porque a família é prioridade do Senhor. Então, se você ler a semana inteira, você com certeza não tem onde você chegar, você vai saber falar do que aconteceu em Apocalipse 2. E isso tudo aqui é para o dia a dia nosso. O crente só abre a boca para falar a palavra, porque um dia nós seremos julgados. Cada palavra que sai da nossa boca vai nos absorver ou nos condenar. Não é em vão que Deus deu a ordem para a gente meditar na palavra de dia e de noite.
que Ele quer nos encontrar absorvidos e não condenados. É a nossa própria língua que vai nos absorver, nos condenar. Quando Deus nos escolheu para vivermos assim, falando só a palavra dele. Você chega num lugar, tem alguém que está ali desobedecendo os pais. Mas se você é um estudante da Bíblia, você sabe muito bem que o filho tem que obedecer ao seu pai e honrá-lo, independente de como ele procede. Não interessa se o pai é um beberrão, se é um adúltero, seja o que for. Está escrito na palavra, nos 10 mandamentos que Jesus cumpriu e não mandou ninguém deixar de cumprir. Ele só deu a capacidade para você cumprir, porque agora você tem o Espírito Santo e não vai ser agora como o Espírito Santo que você vai desonrar seus pais. Você agora é filho de Deus, tem o Espírito Santo, Jesus cumpriu tudo e deu o Espírito Santo para você cumprir também. Então você vai estar honrando seu pai e sua mãe, não queira nem saber quem eles foram, quem eles são, quem estão sendo, porque Deus disse, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. Então é por isso que a gente tem que meditar de dia e de noite. Quantos filhos estão aí, já morreram fora do tempo, antes do tempo, e os pais choraram? Porque Deus não quer que os filhos vão primeiro, é para ser uma continuação dos pais. Os pais envelhecem e morrem, e os filhos continuam, mas a maldição chegou a esse ponto, filhos que não, porque não observam a palavra, não é? Porque por falta de intimidade com a Bíblia, muitos estão perecendo. Então eles vão nesse processo, por não conhecer a palavra, e aí pronto. Os filhos indo primeiro, nós estamos numa geração que os avós choram seus netos, que os pais choram seus filhos, porque os filhos desonram seus pais. Mas se você está cheio da palavra, como vai estar sempre cheio da palavra, todo discípulo do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, nós ganharemos essa cidade, levaremos a cidade a uma restauração. Não teremos filhos morrendo primeiro do que os pais, nem primeiro do que os avós, porque estarão cheios da presença de Deus e vão amar os seus pais e honrá-lo, seja eles quem forem. E tudo isso dependeu de quê? De vocês estarem no ministério onde estudam a palavra de 7 dias na semana, e um dia, que é o dia do discipulado, você mostra o que está estudando durante a semana. Não é para ir para lá para ainda ficar dependendo do que o professor vai falar. Vocês têm a lição nas mãos, vocês recebem o link juntamente com os discipuladores, eles recebem imediatamente, eles passam para vocês no domingo ou na segunda de manhã. Então, não tem ninguém para chegar, nenhum de vocês para chegarem na sala do discipulado ainda para aprender quando o discipulador falar. Porque já virou o estilo de vida, dia a dia, vocês estudando em casa. Dia a dia, no lugar secreto, se for obediente ao que temos orientado, de Mateus 6,6, que diz para entrar no quarto, não foi nós que dissemos, nós estamos apenas ensinando a palavra. Então, entra no quarto e ora em secreto. E já leva a Bíblia para ouvir Deus falar pela palavra. Você fala com Deus na oração e recebe a resposta estudando o capítulo do discipulado 6 dias na semana. Todos os dias 3 vezes. Então, 6 vezes 3, 18. Então, 18 vezes você estuda essa palavra dentro de casa. Porque cada dia você estuda 3 vezes. Não é estudar, é ler. Cada dia você lê 3 vezes. Lê no lugar secreto, lê depois do almoço e lê no culto doméstico. Já imaginou o que será dessa cidade? Quem não quiser ser filho de Deus vai ter que sair dela, porque quando você abre a boca para seus vizinhos, para seus colegas de trabalho, de faculdade, todos verão Jesus, porque Jesus é a palavra. E a boca fala do que o coração está cheio. Se você está cheio da palavra, está cheio de Jesus, e da sua boca só vai sair palavra de absorver e nada de condenar. Fechamos aqui capítulo 2, que começou na aula passada e termina agora, capítulo 2 de Apocalipse. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do MAEFJ, com todos os líderes de célula, componentes de célula,
e co-líderes de Célula do Mar e FJ, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.